Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. 6 professores morreram ontem à noite em Sofala e outras 10 estão feridos na sequência de um acidente de aviação. O excesso de velocidade e má condição da estrada são apontados pela polícia como causas do sinistro. O acidente ocorreu na região do Mutua, no posto administrativo de Mafambice, distrito de Dondo, em Sofala, cerca das 18h30 de ontem, como resultado de um embate frontal entre uma carrinha de caixa aberta, onde seguiam 15 professores da escola primária completa Josias Tongagora, do distrito de Nhamatanda. A carrinha estava a ser conduzida pelo diretor da referida escola, que, tal como outros 4 ocupantes, encontraram a morte no local. O 6º professor veio a morrer na manhã desta quinta-feira no Hospital Central da Beira, para onde tinha sido transportado na companhia dos outros feridos. As vítimas do acidente saíam do funeral de uma colega que morreu há dias na cidade da Beira, também vítima de acidente de viação. Uma das sobreviventes conta como tudo aconteceu. É que aquele motorista, aquele diretor andava muito mal, não respeitava lombas. Nós sempre reclamamos. Senhor diretor, está andando mal, não há nada, não sei o quê. Chegamos no Dondo, bateu uma lomba até que nós assustamos. Andamos, chegamos no Mutua, aquela primeira ponte. Em frente vinha um caminhão. Já que está cheio de lombas, ele queria tentar fugir lombas. O caminhão já estava perto. Daí foram se embater. Outras colegas perderam a vida aí mesmo. Outros foram carregados para o hospital de Mafambice. Nós todos éramos professores. Todos. A polícia não tem dúvidas que o acidente foi originado pelo desrespeito das regras básicas de condução. O excesso de velocidade e a circulação contra a mão, tanto da parte do segundo veículo, tanto é que foram apuradas como as prováveis causas tanto deste sinistro. Importa salientar que com a morte dos 6 professores do distrito de Nhamatanda, ora em referência, Sofala passa a registrar 11 vítimas mortais de acidente de viação em apenas 4 dias, fato que levou a polícia mais uma vez a reiterar apelos para uma condução prudente. O governo moçambicano voltou hoje à Assembleia da República para esclarecer a situação da dívida pública. O ministro da Economia e Finanças reconhece as falhas na comunicação e insiste que a dívida deve constar na Conta Geral do Estado. Adriano Maliano anunciou ainda uma auditoria externa ao Ministério da Economia e Finanças. No segundo dia das explicações à Assembleia da República, o primeiro-ministro deixou as respostas a cargo de Adriano Maliani. Sem discurso nas mãos, o ministro da Economia e Finanças reconheceu as falhas do governo, defendeu o reforço da transparência e a necessidade de incluir as dívidas na Conta Geral do Estado. Falha na comunicação do governo. E é preciso reconhecer, a nossa comunicação interna não tem sido melhor. Por quê? Porque nós estávamos a comunicar e continuo a pensar que comunicamos menos, que a economia está a desacelerar, meus senhores. A economia está a desacelerar. As empresas estão com problemas de pagamento. E então era isso que era preciso. Nós não estávamos a informar. E nós estamos a informar que também o investimento direto estrangeiro estava a diminuir. Toda esta falta de informação foi desaguando numa que era evidente. É que toda a gente começou a ver que os problemas que nós estamos a ter eram o resultado de 1,4 ou 1,2 bilhões de dólares que nós ainda estamos como garantias potencialmente devedores. Dívida na Conta Geral do Estado. Para seguir as fases seguintes, seja para
aceitar ou não aceitar, pelo menos a Assembleia tem que dar o passo, que é o passo de pelo menos aparecer na Conta Geral do Estado de 2015, que é para permitir ser julgado em sede de tribunal, que é para depois vir aqui para ser julgado e nós estaremos aqui para ouvir a decisão. Mas isto não tem nada a ver com o que se possa fazer. É a questão da legalidade, da forma como nós fazemos a orçamentação. Se não for inscrito na Conta Geral de 2015, nós vamos ter esta ilegalidade interna, ou seja, o Tribunal Administrativo não vai julgar porque não tem e a Assembleia não vai se pronunciar porque não terá este parecer do Tribunal Administrativo. Transparência. A gestão da base de dados precisa de ter, nós próprios no Ministério, precisamos de ter periodicamente alguém, o auditor externo, que olha para esta base de dados, porque às vezes aconteceu e tem acontecido que nós estamos convencidos que pagamos a dívida e aparece um credor que diz que não foi. E o contrário pode acontecer. Então, periodicamente nós fazemos isso. A partir desta base que foi reconciliada, estamos convencidos que esta é a informação que os moçambicanos têm que assumir nesta fase até a altura em que nós fizemos. E por isso mesmo, para evitar que haja mais erros de registro, nós vamos ter um auditor independente, já falamos com todos os nossos parceiros, um auditor independente para verificar esta base de dados, porque eu também, como Ministro da Economia e Finanças, eu preciso ter a certeza que aquilo que nós estamos a contrair está lá escrito. É por isso que nós inovamos, criamos um gabinete de gestão de risco, mais ou menos igual àquilo que se faz nas grandes empresas, que é, o que é que faz o gabinete de gestão de risco? Vai fazer auditoria, vai fazer aquilo que tecnicamente se chama compliance e vai fazer a gestão de risco. Ematum. Esta dívida Ematum é a primeira dívida moçambicana que está no mercado internacional. E o mercado internacional, na altura em que nós pusemos esta dívida, internamente nós devíamos ter nos organizado melhor para prestar informação. Porque quem comprou essas dívidas são pessoas, investidores que estão a gerir fundo de pensões de outros países. Pessoas que compraram esta dívida porque nós colocamos no mercado internacional e estão a gerir para pagar fundo de pensões das pessoas. Essas pessoas que contrataram essas empresas para gerir esses fundos, cada informação que sai, estão também tão preocupados como nós estaríamos se a nossa reforma estivesse a ser posta em causa. Portanto, nós não nos organizamos melhor, é preciso conhecer isso, reconhecer isso. Nós não estávamos a prestar informação como deve ser. As agências do rating começaram-nos a classificar em baixa, porque nós não estávamos a passar a informação que é muito exigente quando o título é colocado no mercado internacional. Adriano Malian disse ainda que o governo moçambicano está aberto para qualquer esclarecimento que for solicitado pelas instituições, principalmente a Assembleia da República. O primeiro-ministro diz que é preciso reforçar a legislação sobre a atribuição das garantias do Estado. Carlos Agostinho do Rosário diz ainda que os moçambicanos devem ter confiança no futuro. O caminho é longo, reconhece o primeiro-ministro, mas diz que é preciso acreditar. Embora o nível da dívida pública seja preocupante, devemos manter a confiança no futuro promissor da nossa economia. Carlos Agostinho do Rosário diz que o desafio é recuperar a credibilidade e a confiança a nível nacional e internacional. Nos calorosos debates, testemunhamos que a
Apesar de haver entre nós diferenças de abordagens na questão da dívida pública, estamos todos comprometidos em reconquistar a credibilidade e a boa imagem do país a nível internacional, por forma a afirmar a caminhada de Moçambique na rota de desenvolvimento socioeconômico. Outra posição do governo é de que é necessário mexer na legislação para tornar a gestão do dinheiro público mais clara. O debate havido fortalece a nossa convicção de que há necessidade de se reforçar a legislação relativa aos procedimentos e critérios da contração da dívida e de emissão de garantias pelo governo, assim como a legislação sobre a constituição de empresas públicas, o que vai permitir melhorar a transparência na gestão da dívida pública do nosso país. O primeiro-ministro vincou que a dívida pública não deve desviar o foco na produção agrícola, através da qual o país pode controlar os preços. A deputada da Frelimo, Ana Rita Citol, diz que é preciso aprender com os problemas criados com a dívida pública. Pedro Cossa e Diolinda Chuchoma, também da Frelimo, dizem que a dívida é normal e que qualquer país pode contrair. Acabamos de ouvir do nosso governo os factos reais inerentes a este assunto. Fomos todos aqui informados que as dívidas foram contraídas por empresas de direito privado que terão que assumir toda a responsabilidade para o seu reembolso. As garantias passadas pelo Estado, associadas aos empréstimos, não significa que automaticamente o erário público terá de as pagar. O importante, caros deputados, e acima de tudo, é tirar as lições e ensinamentos que se impõem para que as instituições nacionais, desde o Parlamento, o Executivo e o Judiciário, saiam deste processo mais fortes e robustas e com a capacidade humana necessária para repor a legalidade lá onde se impõe e para que situações similares não voltem a repetir-se. O custo de vida e as dificuldades econômicas que sentimos no nosso país não são causadas pela dívida externa. Qual é o país do mundo que não tem e nunca contraiu dívida? Mesmo aqui na sala, senhores deputados, quem nunca contraiu dívida? Alguns nem pagam. É nosso dever esclarecer e tranquilizar o nosso povo moçambicano que as dívidas e o financiamento externo fazem parte do nosso cotidiano, quer de pessoas, quer de Estados, e que tal acontece há muitos anos. Basta recordar que foi apenas por essa via que conseguimos reverter a nosso favor a nossa caora passa. Muitos de nós temos ainda na memória as consequências desastrosas da liberalização do setor do caju em Moçambique, imposta pelo FMI e Banco Mundial em 95, que levou à falência de várias fábricas de processamento de caju e empurrou para o desemprego dezenas de milhares de moçambicanos. Apesar das desculpas apresentadas 2 anos mais tarde, em 97, pelo então presidente do Banco Mundial, Sr. James Wolfensohn, assumimos como um erro de política que nos tinha sido induzida por aquela instituição, eventualmente com boas intenções, mas que tinha produzido um efeito boomerang, ou seja, contrário ao que se pretendia. Não exigimos nenhuma compensação, apesar de até hoje o nosso povo continuar a suportar as consequências dessa política imposta pelo FMI e Banco Mundial. Renamo diz não fazer sentido que as dívidas sejam incluídas na conta geral do Estado porque são ilegais. A Renamo exige ainda responsabilização administrativa e criminal. Nós, deputados da bancada parlamentar da Renamo, não concordamos que se transforme dívidas ilegais em dívidas soberanas. Que fique claro que nós queremos que haja criação de uma comissão de inquérito mista para que não se repita a experiência da comissão que foi fazer a investigação das valas comuns, que antes mesmo de concluir o trabalho já estava a anunciar resultados. Queremos que haja responsabilização administrativa, assim como criminal, daqueles que singularmente
efetivamente decidiram endividar o nosso país. Nós, como representantes do povo, não aceitamos a inclusão destas ilegalidades na Conta Geral de 2015. Por favor, vendam o patrimônio que adquiriram e devolvam o dinheiro aos donos sem envolver o Estado moçambicano. Aceitar o pedido do Ministério das Finanças e do Primeiro-Ministro seria faltar respeito ao povo moçambicano, que através das organizações da sociedade civil tem dito: não aceitamos e não vamos pagar dívidas de Matum, Proíndicos, MAMI e outras dívidas da mesma natureza. Espero que criemos a comissão de inquérito parlamentar e que se faça uma auditoria forense à dívida do nosso país, segundo os padrões internacionalmente aceitos. Um jornal holandês afirmava há dias que a Imatum é o símbolo de uma das maiores fraudes do continente africano. Por outras palavras, querem dizer que em Moçambique estão alguns dos maiores ladrões de África. Quando alguém se apodera de algo e esconde, é porque roubou. É ladrão. Há dúvida? Não. Para que tanta retórica? Foi por isso que o nosso país foi escorraçado da arena financeira internacional. O MDM diz que foi o primeiro partido a propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a legalidade da dívida. O partido de Davi Simango criticou ainda a posição da Frelimo de que qualquer país tem dívida. Projeto atinente a esta... Foi na voz do chefe da bancada do MDM, Lutero Simango, que o partido quis deixar claro que a ideia da criação de uma comissão de inquérito foi sua e não da Frelimo nem da Renamo. Só para recordar aos senhores deputados que já existe um projeto atinente a esta matéria e o proponente é a bancada parlamentar do MDM. Por isso, estamos todos parabéns se há esse espírito de criar esta comissão de inquérito. O MDM critica a posição de alguns deputados da Frelimo, segundo a qual a dívida não é pecado. Ouvimos de forma recorrente nesta casa alguns deputados, na maior cumplicidade, dizerem que a dívida não é pecado. Dívida é boa coisa e só os grandes é que se endividam. Essas declarações são irresponsáveis. A dívida, ora em debate, enferma de inconstitucionalidade. Os que contrataram e fizeram à margem da lei. O debate na Assembleia da República foi também marcado por duras críticas a Renamo pelos ataques na zona centro do país. A uma das críticas, o deputado da Renamo, António Muxanga, respondeu com um ataque pessoal e um gesto próprio de brincadeiras infantis. A dívida pública de que estão a falar restitui-se. As empresas vão trabalhar para restituir a dívida pública. Irão restituir as vidas humanas que vocês estão a acabar lá no mato. Irão restituir o povo moçambicano o seu sofrimento, a sua dor. Irão restituir os caminhões, os carros que estão a queimar lá no mato. Senhores deputados, falem do que vocês estão a fazer. Falem e pensem no que estão a fazer do povo moçambicano. Ontem era o deputado Macuiana que estava a dirigir a delegação de diálogo. Hoje já é o deputado Mantegas. Está onde o deputado Macuiana? Já não tem voz, porque vocês não estão organizados internamente. Senhores deputados, se organizem e façam um congresso para que esse país possa andar bem. Muito obrigada, senhor presidente. Perdeu tempo a chamar a atenção àqueles que discutem pessoas. Tentou fazer-se confundir com uma pessoa muito importante, quando efetivamente ela não é relevante. Se fosse alguma coisa, senhora deputada, não teria gastado o teu dinheiro de 2 anos a preparar ser secretária-geral da OMM para chumbar, sair com vergonha que teve.
David Simango diz que as dívidas em discussão não podem ser soberanas porque não foram decididas em fórum próprio. O presidente do MDM defende a descentralização do poder para que as instituições funcionem no país. Enquanto não tiver o carimbo dos deputados eleitos e a legislatura já passou, automaticamente esta dívida não é soberana e deve ser responsabilizadas a quem cometeu essa dívida e a essas pessoas devem devolver. Portanto, o povo moçambicano não pode assumir algo que não mandatou, que não delegou, que não autorizou, por não ser soberana. Mas, por outro lado, é preciso evitar ameaças do género que possam voltar a acontecer no nosso país. E uma das formas é que, de fato, trabalhamos para que o país tenha o Estado democrático de fato. E como é que nós podemos atingir isso? Através da mudança do sistema político moçambicano. É preciso que haja autarquias em todo o território nacional. É preciso que haja a eleição dos governadores, quer de uma forma direta ou de uma forma indireta através da lista à Assembleia Provincial. É preciso que a parte jurídica ou a justiça moçambicana esteja livre das amarras políticas, porque esta mesma justiça tem que funcionar como um pilar do Estado de Direito democrático. Só assim é que nós podemos salvar o país das futuras consequências. Uma pessoa ficou ferida depois de ataques contra um comboio da VAL, protagonizado supostamente por homens armados da Renamo. O ataque foi registrado na noite de ontem no posto administrativo de Inhamitanga, no distrito de Xiringoma, em Sofala. Este é o segundo ataque. Que ontem, cerca das 20 horas, na zona de Becata, posto administrativo de Inhamitanga, distrito de Inhaminga, os homens armados da Renamo voltaram a protagonizar um ataque contra um comboio de mercadorias pertencente à mineradora Vale Moçambique, quando este percorria o trajeto ou o sentido Moatize-Porto da Beira. Estes direcionaram os disparos na cabine do referido comboio, tendo resultado um ferido ligeiro, tanto que é o assistente do maquinista, atingido pelos estilhaços de vidro, tanto na altura este vidro quebrado pelos projéteis, portanto provocado pelos projéteis disparados pelos homens armados da Renamo. O comboio não parou, portanto prosseguiu com a marcha à vila de Inhaminga e que este ferido ligeiro foi socorrido à unidade hospitalar local, portanto falamos do Hospital Rural de Inhaminga. O governo e a Renamo desentenderam-se hoje em relação ao diálogo político. Depois de avanços importantes no diálogo, a equipa do governo e da Renamo concluíram a reunião de quarta-feira sem consenso. José Manteiga, chefe da delegação da Renamo, diz que a agenda ainda não está pronta para ser discutida entre o chefe de Estado, Filipe Nunes, e o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. Jacinto Veloso, que chefia a equipa do governo, tem um outro entendimento. O mais prudente e o que pode tranquilizar aos moçambicanos, a Renamo, e Sua Excelência, Sr. Presidente Afonso Dhlakama, de que, de fato, haverá um diálogo aberto, franco e sincero, entendemos que estes pontos da agenda consensualizados deverão ser primeiro debatidos em sede de delegações que vão proceder às negociações. E só depois virão os nossos presidentes para estabelecer com o seu cunho, o seu punho, aquilo que serão as balizas para uma paz duradoura
e uma paz permanente. O governo acha que todo o início do grande caminho para a paz e reconciliação nacional que deve iniciar com um encontro de alto nível entre o Presidente da República e o Presidente da RENAM. Existe aquela agenda que já foi aqui apresentada, que confirmamos, em que há 2 pontos apresentados pela RENAM e 2 pontos apresentados pelo Governo, e é nossa convicção que é este encontro que vai definir a forma como a Comissão, esta ou outra, deve trabalhar para apresentar as soluções para a paz e reconciliação nacional. Um outro ponto de discórdia tem que ver com os mediadores do diálogo. Enquanto a RENAMO diz ser importante a sua presença na mesa de diálogo, o governo diz que os moçambicanos são capazes de resolver os seus próprios problemas. Muito bem, vamos agora olhar outras notícias. Uma pessoa foi raptada esta noite no centro da cidade de Maputo. Ainda não há detalhes sobre a ocorrência, mas os criminosos interceptaram o carro da vítima e efetuaram 2 disparos. O jornalista Ricardo Machava tem mais detalhes sobre o assunto. O caso terá acontecido por volta das 18h30 desta quinta-feira, aqui no bairro da Somarchilde, mesmo no centro da cidade de Maputo, por detrás da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Ainda não há muito por dizer em relação a este acontecimento, uma vez que a própria polícia está no local a fazer o trabalho preliminar de perícia para poder primeiro identificar aquilo que é a identidade, primeiro da pessoa que foi supostamente raptada, mas também procurar identificar as viaturas, uma vez que ainda estão aqui no local. Estamos a falar da viatura em que seguia a vítima e também a viatura que terá bloqueado o carro em que seguia esse indivíduo que terá sido raptado nesta zona. Portanto, daquilo que corremos de algumas testemunhas que acompanharam tudo de perto, foram 2 homens que estavam a bordo na viatura que está à frente, a viatura branca, que interpelaram a outra viatura de marca Range Rover com matrícula sul-africana e logo a seguir renderam o único ocupante que estava na viatura Range Rover. Viu-se de longe a pessoa que estava sendo retirada, né, porque na altura não deu para perceber o que é que estava a acontecer, porque foi uma coisa muito rápida. Só ouvimos os tiros, então os tiros é que nos despertaram e nós tínhamos que espreitar para ver o que estava a acontecer. Então é quando vimos esta coisa acontecer. O Range Rover vinha em direção, eu primeiro a desviar o Range Rover, então cedendo o espaço para que a Toyota Chesa pudesse passar. Então a Chesa, para além de passar, fez isto que nós estamos a ver aqui. Então a outra viatura passou por aqui onde que nós estamos, não é? Parou um pouco em frente, quando retiraram aquele homem que estava no Range Rover Sport, meteram numa outra viatura que não consegui ver qual é a marca e qual é a cor naquela hora, por cada distância em que eu me encontrava, e daí seguiram. Foram-se embora, mas após de 2 tiros que deram no ar. O local da ocorrência continua isolado, até porque a Polícia de Investigação Criminal está no local a fazer o trabalho preliminar de investigação. Em contacto com o porta-voz do comando da PRM a nível da cidade de Maputo, Orlando Mudumane, ele disse que por enquanto não há informação precisa avançar, o que poderá acontecer esta sexta-feira. As imagens são de Abdul Manissa, Ricardo Machava para STV. O desenvolvimento deste caso de sequestro a acompanharmos nos próximos blocos noticiosos. Para já vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas, as glórias, a resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes
para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torno-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos estava arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraca, qualquer coisa. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Neste episódio, viajamos pelas memórias de um dos subúrbios mais populosos de Maputo, o bairro de Machaquén. Acompanhe-nos nesta viagem pelo passado e conheça os pontos interessantes do bairro cuja solidariedade é uma virtude. Em Maputo, a da Europa. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Um cidadão de 39 anos de idade morreu após ser espancado por um grupo de 6 pessoas, incluindo a sua própria esposa. O crime ocorreu na madrugada de hoje, no bairro Congolote, na Matola, e tem motivações passionais.
A briga, que terminou em tragédia, começou às 2 horas da madrugada desta quinta-feira, quando a esposa acusou o marido de voltar do serviço muito tarde, alegando que ele tinha relação com uma outra mulher. A discussão gerou uma luta entre o casal e a esposa fugiu para solicitar apoio. Minutos depois, ela volta a casa com 5 pessoas, incluindo a sua mãe, para agredir o marido. A proprietária da casa onde o casal estava a arrendar testemunhou o caso e descreve como tudo aconteceu. Aquela moça, a esposa da vítima, saiu para buscar algumas pessoas. Um deles é irmão dela e 2 amigos. Voltaram de madrugada e continuei a ouvir barulho. Ao todo, eram 5 pessoas, incluindo a mãe da esposa da vítima. Todos haviam rodeado aquele jovem. Muitas partes do corpo dele estavam partidas. Mesmo a polícia, quando veio mover o corpo, notou isso. Os vizinhos contam que 1 hora depois do crime, a polícia deteve a esposa da vítima para indicar às outras pessoas que participaram da agressão. Já os familiares da vítima dizem que o casal vivia permanentemente em confusão e exigem justiça. Este caso, além disso, nos deixa um pouco triste por o seguinte: os que discutiram entre o casal é um assunto dos casados. Ela entra no caso, ela ligou para os conhecidos deles, que ele conhece, vieram, apanharam onde que apanharam o nosso irmão, bateram. A senhora, de fato, é uma pessoa duvidosa. Na parte do nosso irmão não tinha quase problema, era pintor, bom pintor, era bom pintor. Da esposa, nem tem uma casa fixa. O deputado da PSTV, o porta-voz do comando da PRM, a província de Maputo, disse que a polícia poderá se pronunciar esta sexta-feira, justificando que ainda está a reunir elementos de investigação. Em Nampula, estudantes do Instituto Superior de Ciência e Educação à Distância queixam-se de falta de condições de ensino, desorganização, mau atendimento e subida de taxas de recorrência sem aviso prévio. Estudantes do Instituto Superior de Ciência e Educação à Distância, ICED, núcleo de Nampula, manifestaram-se indignados com a situação a que estão a ser sujeitos naquele estabelecimento de ensino. Em questão está a subida de taxas sem aviso prévio, bloqueio da plataforma para realização de provas e acesso à visualização dos resultados, mesmo depois de efetuar o pagamento de propinas. No local, estudantes tentaram aceder àqueles serviços, mas sem sucesso. Nós já pagamos as propinas, mas acontece que bloquearam os nossos e-mails. Já não temos acesso à plataforma, não conseguimos fazer os testes e nem conseguimos ver resultados dos exames. Subidas arbitrárias de preço de recorrência, que eram 500 meticais, ouvi dizer que passou para 1000. E não houve nenhuma antecipação aos estudantes. Aconteceu uma desordem completa na instituição, né? Primeiro, quando nós assinamos o contrato na expectativa que iríamos receber o tablet, primeiro jogo do primeiro ano, né? A mim facilitava-nos o processo de conexão à internet, sobretudo às nossas aulas. Mas isso não acontece. Há mau atendimento na secção pedagógica. Tu queres procurar saber um assunto qualquer relacionado aos seus estudos, atende mal o pedagógico. O mais engraçado é que nós já pagamos a mensalidade, pelo menos eu tenho aqui os recibos presentes, já paguei, não tenho nenhuma atividade nesta faculdade, mas até agora estou bloqueado no sistema. Tenho no ID, que foi oferecido pela faculdade para facilitar o pagamento das mensalidades. Mas quando vou lá efetuar o pagamento, não sou só, isso é no geral. Pelo menos todos os meus são assim. Bloquear um sistema. A instituição de ensino marcou para sábado a realização de provas de recorrência, mas até o momento nenhum dos estudantes sabe a sua posição, havendo até quem foi orientado a realizar o exame na cidade de Machixe. Quem é essa pessoa que vai à recorrência? Se não está a sair as pautas até agora. Deveria sair as pautas para sabermos quem é essa pessoa que vai à recorrência. Eu acabo de receber uma mensagem que disse que tenho que ir fazer exame Machixe. Eu fico preocupado. Como é que vou fazer exame Machixe enquanto vivo aqui? Recebemos a mensagem que dizia para nós, recebi antes de ontem dizer que tinha que ir fazer exame de recorrência em Machixe. O Instituto Superior de Ciência e Educação à Distância, núcleo de Nampula, ministra 6 cursos de nível de licenciatura e 3 de mestrado. E a direção do Instituto desvaloriza as queixas dos estudantes
Ele refere que a Ciência e Educação à Distância considera que as preocupações apresentadas pelos estudantes têm a ver com o desconhecimento e falta de domínio dos procedimentos a seguir para aceder aos serviços daquela instituição de ensino. O estudante não consegue visualizar as notas, aquele que não tem propinas em dia. Os estudantes que têm recibos em dia e que não visualizam as notas, esses estudantes fizeram depois ser utilizar o NIP, porque nós atribuímos o NIP ao estudante e que o mesmo NIP tem de utilizar. A partir do NIP é que o sistema reconhece. Agora, se o estudante vai no banco, faz depósito, sem contudo fazer a descrição, nós não temos a certeza quem fez o depósito do valor. As recorrências estão marcadas para sábado, já há notas já fixadas? As recorrências, de princípio, as recorrências foram marcadas para sábado, mas conforme o regulamento que o próprio estudantes que nós exigimos que vem no regulamento, que são o mínimo, quando nós não seguirmos essas regras. A direção vai ainda mais longe e refere que muitos dos seus estudantes não possuem noções de informática, ferramenta considerada base para o processo de ensino e aprendizagem online em uso na instituição. Um dos grandes constrangimentos que nós deparamos com os nossos estudantes é que alguns estudantes não obedecem àquilo que são os critérios de ingressos daqui. Nós queremos estudantes que tenham o mínimo de noções de informática. Então chegam aqui, eles não conseguem nem entrar no e-mail e isso cria constrangimentos. Mesmo agora, está resolvendo estudantes que diziam que a minha pauta não saiu, vamos entrar no seu e-mail, ele não sabia entrar no e-mail dele. Entra no e-mail institucional, ele encontra a pauta lá. Nós ainda não institucionamos testes para a entrada, mas nós julgamos isso que no futuro vamos institucionalizar testes para de admissão, porque estamos a deparar isso como um constrangimento. Ao nível daqueles estações de ensino privado, ao funcionar apenas 2 anos, estão inscritos pouco mais de 2.000 estudantes. Os municípios de Pemba, Quelimane e Maputo passarão a ter aterros sanitários. A construção dos aterros será financiada com base numa parceria firmada hoje entre o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural e a Associação Nacional dos Municípios. Nossa grande preocupação do ordenamento do território, que é um dos mandatos que o Ministério da Terra tem, e os municípios também fomos muito mais a fundo, onde desenhamos uma agenda conjunta de uma relação das áreas urbanas e do meio rural, que é sempre importante no domínio econômico e no domínio social. Então este acordo traz esta cobertura e permite-nos trabalhar com balizas sobre o que podemos fazer. Executivos para a construção de aterros sanitários, também vai-se fazer o mesmo trabalho. Já temos o projeto executivo e agora nos falta a parte financeira, que é a mais importante nessa altura, mas também vai-se fazer o mesmo trabalho na cidade de Quelimane. Ouvimos cá também Sua Excelência Ministro, que há um trabalho coordenado para se construir um aterro sanitário na cidade de Maputo, que vai servir as 2 grandes cidades que nós temos no país, que é Maputo e Matola. Mas para além disso temos aqui a formação. Para nós julgamos que é uma mais-valia a formação dos nossos funcionários, mas também a questão de promoção de campanhas cívicas de educação das nossas populações, porque grande parte dos problemas que nós temos hoje não se resolve mero e simplesmente com a aquisição de equipamento ou produção de instrumentos. Pode ser a mudança de atitudes. Muito bem, é momento de observarmos mais um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus para Maputo e uma mínima de 15 graus. 30 graus também e uma temperatura mínima de 18 graus. 23 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 12 graus. Para Tete, está prevista uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 20 graus. E para Quelimane, prevê-se uma temperatura máxima de 26 graus, de 28 graus e uma temperatura mínima. Prevista uma temperatura máxima de 28 graus, também de máxima para Pemba, e uma temperatura mínima de 18 graus. E por final, para Lixinga, está prevista uma temperatura máxima de 22 graus e uma mínima de 11 graus.